Bora lá, nação, analisar nesse momento, sim, o Pascoal, o Mauro Naves, falando aí sobre a vitória do Flamengo em cima do Milionários, a classificação do Mengão para as oitavas de final da Libertadores. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Olha, pelo menos a atitude do time eu gostei. Não é que foi um espetáculo, não foi que o Flamengo já é aquele Flamengo pronto, preparado, vistoso, jogando tudo que pode jogar. Não foi isso tudo. Mas eu gostei da atitude, da intensidade, da determinação, da aplicação dos jogadores. Adiantaram a marcação, pressionaram, brigaram muito pela posse de bola no meio-campo. A equipe do Milionário não tinha mais nada a buscar na competição, estava muito solta, muito tranquila, tocando a bola, trabalhando a bola, e até nessa coisa muito sem um foco, fez com que ajudou o Flamengo, né? Porque o primeiro gol é o zagueiro atrasando e atrasando muito mal, e aí na frente do Pedro, vivendo o momento que ele está vivendo, né? Artilheiro do time na temporada, chegou a 20 gols, né? E jogando muito bem o Pedro, faz esse primeiro gol que dá uma certa tranquilidade para o Flamengo. O Maracanã vem junto, espetáculo que a torcida do Flamengo fez no Maracanã, achei o comportamento muito bom, focou no time, na classificação e no apoio para que os jogadores que estavam em campo pudessem render o melhor. Teve manifestação para Gabigol, nem a favor, nem contra. O Gabigol era mais um atleta do clube que estava à disposição no banco, né? Achei bom até para o próprio Gabigol, né? Mas falando do jogo, é um Flamengo que chega ao segundo gol com um elemento surpresa, porque tinha dificuldade, a marcação era uma linha de 5, né, do Milionário, 5-4-1, e não tinha tanta amplitude pelo lado direito. O Varela não estava chegando tanto ali. Quem faz isso? O Davi Luiz, que entra no lugar do Fabrício Bruno, né? E o Fabrício Bruno que tem a velocidade, eu mesmo critiquei isso, achava que ele tinha que jogar, é o jogador da velocidade do time. Mas o Davi Luiz entrou, jogou bem e participou muito bem desse lance, né? Ele vai à linha de fundo, não cruza, corta, toca para o Gerson. E aí, para mim, é gol contra, né? Uns dizem que não, a bola ia no gol, mas eu acho que não entraria a bola do Gerson. Desviando no zagueiro, engana o goleiro. Então os dois primeiros gols foram até mais falhas. Claro que o Davi Luiz fez uma grande jogada no segundo lance. Agora o terceiro gol, aí sim é uma pintura, né? O Vinha que entra no lugar do Ayrton Lucas, que se lesiona, né? Tem um problema na coxa, no posterior, e ele entra muito bem novamente, o Vinha. Ele rouba a bola, né? E dá um passe de Arrascaeta, né? O passe do Vinha foi de meia, achando o Pedro. A princípio o Bandeirinha deu impedimento, mas o VAR corrigiu acertadamente, porque não estava impedido. E aí o Pedro, municiado, um passe maravilhoso que o Vinha dá, de cara para o goleiro, tem muita tranquilidade para fazer, o segundo dele no jogo, define o jogo, 3-0. O Flamengo no segundo tempo mais administra com tudo que aconteceu, né? As mexidas que foram feitas, aí tem o Bruno Henrique que é expulso, também justamente, né? Justamente porque ele realmente deu uma entrada muito forte. Não é a característica dele, não é dele fazer isso, mas sem o ritmo, entrando no jogo, já estava de fora há algum tempo, foi dar um carrinho ali na vontade e acertou o companheiro de profissão e realmente mereceu ser expulso. Mas é um Flamengo que, para mim, a atitude me convenceu e tem tudo para caminhar, para melhorar e manter uma regularidade. Domingo tem um joguinho mais ou menos, né, Dani? É só um tal de Vasco e Flamengo no Maracanã. Só para trazer a informação, o Flamengo divulgou realmente que é uma lesão no adutor de coxa do Ayrton Lucas, mas não disse se é um estiramento ou um rompimento, né? Isso muda o tempo de recuperação do jogador, mas teve a lesão confirmada, o Ayrton Lucas. Quero ouvir vocês. O que é muito ruim, apesar do Vina estar muito bem, mas o Vina pode vazar aí, né? Pode não, né? Vai ser Já foi convocado. Então, assim, muito ruim para o Flamengo isso. Jogou o suficiente, como disse o Zinho. Os dois primeiros gols nem são tão fruto de criatividade, né? Até a impressão até que esse primeiro do Pedro, o goleiro espera que a bola venha com mais velocidade para ele. Parece que a bola bate e meio que fica ali, não vai muito para frente. Mas, enfim, aconteceu. O outro gol é um gol contra. Mas aí o jogo já está 2, já é outra forma de administrar. Foi tranquilo, fez o que tinha que fazer. Agora, não tá para ainda morrer de empolgação, como eu já vi hoje muitos torcedores do Flamengo dizendo que só faltam 7 jogos para o tetra
Teve isso? Teve, ó. Divulgado em sites e etc. Eu acho bem muito. Mas, enfim. E a outra pergunta que se faz, e agora? Agora ele é segundo do grupo, mas é favorito? Depende de quem ele pegar. O Flamengo é fortíssimo. E isso aí só vai acontecer em agosto. Então, imagina, o Flamengo até lá pode estar voando e ser favorito mesmo, sendo segundo mesmo. Agora, depende do que. Hoje, pegou o Palmeiras, é favorito? Não é. Mas também o Palmeiras não é, entendeu? Não é que ele assim, aí passa a ser o adversário favorito. Atlético Mineiro, vamos supor, hoje, caísse no pote, o Atlético é favorito. Não, eu acho que aí não tem favorito se for um duelo deste tamanho. Mas até o jogo acontecer, o Flamengo vai crescer muito. E aí, Pascoalzinho? Eu tô pensando, eu tô olhando para frente, né? Sim. Olhando para frente, o Flamengo ser segundo colocado é um tormento para os adversários. Como o Botafogo também é. Botafogo também é segundo colocado do grupo, então é um tormento para os adversários. Mas pode pegar o River Plate? Pode pegar, acontece, é sorteio. Pode cair um Palmeiras, um Atlético Mineiro, Fluminense, que são os primeiros, um Strongest, que pode também se classificar como primeiro. São Paulo. O São Paulo. Vai ver hoje. Então, ou São Paulo ou o Tajeres, o Bolívar. Então, eu acho que o Flamengo passa a ser um tormento no chamado pote 2. O pote 1 vai ficar fortíssimo, que são os cabeças de chave, os primeiros colocados. Agora, o pote 2 vai ficar muito interessante já tendo Botafogo e Flamengo. Sim. Pode ter São Paulo também no pote 2. Quanto que o Flamengo tem que evoluir para ser favorito, independentemente do adversário? Olha, não sei não, hein, Pascoal. Se esse pote 2 ficar... Não, se o pote 2 ficar... Já tá Flamengo e Botafogo. Isso. Pode ser São Paulo e pode ser Grêmio. Pode. Eu não sei se o pote 2 vai estar tão abaixo do pote 1, não. Não, se ficar esses 4. Então, você tem razão, porque eu tô falando exatamente isso. É um grande problema para quem foi primeiro colocado. Porque às vezes fala, é primeiro do grupo, tá bonito, vai pegar um adversário mais tranquilo. Nada. Não vai. Não tem no mata-mata, primeiro que não tem adversário tranquilo, é mata-mata. Se pegar um jogo, aí você vai ser, eu saí de jogar contra o Flamengo, eu vou jogar contra o Bolívar, lá em 3.660 metros. Não deu, vou jogar contra o River Plate, lá na Argentina. Não tem jogo fácil. Não vai ter jogo simples, entendeu? E para atingir esse nível, eu acho que o time do Flamengo precisa ainda ser... vou falar uma palavra aqui, o Flamengo precisa se soltar. O Flamengo está muito mecânico. O Flamengo está muito, eu me posiciono aqui, eu vou aqui. Mas isso é um pedido do treinador, né? É muito do Tite isso. Tem muito a ver com o Tite, Eu acho que o Flamengo precisa se soltar. A torcida do Flamengo gosta do Flamengo igual arroz, soltinho, entendeu? Aqui, e pá. Tem isso? Opa, se tem. É aqui, e só tocando. É assim que a torcida do Flamengo quer. Ontem a torcida do Flamengo saiu feliz. Mas eu acho que a torcida do Flamengo ontem, não avaiando e não aplaudindo o Gabigol, deixou o Gabigol numa situação pior do que ele imaginava. Porque você amar ou detestar, você escolhe um caminho. Quando você não significou nada e você estava no banco se aquecendo, isso deve ser uma dor profunda. Para ele deve ter sido angustiante, mas eu acho que da parte da torcida do Flamengo foi inteligente, já que a gente estava falando de uma classificação, de repente uma briga por um primeiro lugar que acaba não vindo nesse grupo. Então, ontem a torcida do Flamengo fez o que se pede dos jogadores, que coloque o clube acima de qualquer indivíduo, né? E talvez por isso o Gabigol não tenha sido o assunto principal da noite. Zinho, eu vou só te dar um beijo aí, porque você vai ficar para a transmissão. A gente já está quase indo embora. Vai começar a abrir jogo de Grêmio aqui. Você fica aí morando no Maracanã, tá, Tetra? Tá certo, tá certo. Agora eu vou pegar aquele papazinho ali com a galera, com a nossa turma aqui. Prazer estar sempre no nosso clube. Um beijo. E amanhã estarei por aí. Vou ver vocês. Que não dá para falar que vai ser o Flamengo daqui a 10 semanas, porque o Flamengo que a gente viu ontem, achei uma boa atuação. 3-0. Poderia até ter feito mais, mas eu entendo também o segundo tempo. Tem muito de falha de finalização. Em algum momento ali o jogo já está controlado, a vaga já está garantida. É uma partida boa do Flamengo. Acho que tem coisas que precisam ser melhoradas. Só que é uma exibição de um Flamengo que tem só 4 jogos. Esse Flamengo de ontem, ele só tem 4 jogos. Que é o Flamengo de Alan alinhado com De La Cruz jogando de frente, Gerson vindo da direita para o meio, Pedro lá na frente, Cebolinha, Arrascaeta ali entre as linhas. Esse Flamengo só tem 4 jogos, que foi o ajuste que o Tite fez para o jogo contra o Corinthians. Ficou, na verdade, o Lohan na vaga do Arrascaeta, ficou para o jogo do Bolívar, ficou para o jogo do Amazonas e ontem também. Então, esse Flamengo de 4 jogos é muito bacana.
Se as oitavas de final fossem já no domingo, como é o clássico, semana que vem, contra o VAR, uma era outro próxima. papo. Faltam 10 semanas ainda. O Tite, justamente quando ele parece que encaixa ali o que ele acredita, o que ele mudou e o que está dando certo, ele vai perder. Só na primeira tacada, De La Cruz e Arrascaeta. Eu não sei qual vai ser a do Evanilson, porque ele está com uma situação de lesão no Porto. Se vai ser cortado, se não vai. O Pedro pode ser uma opção para a seleção do Dorival na Copa América. O Gerson fica por ali, tudo bem, o Cebolinha também. Mas então, ele já perde ali um desenho, o Pulgar que poderia dialogar ali com o Alan, revezando ali, muita gente, vocês inclusive, achando que ele tinha que voltar, porque estava jogando futebol. A imprensa é complicado, vocês da imprensa. Então, já se perde muita coisa do pouco que você conseguiu estabilizar. Então, para daqui a 10 semanas, eu realmente não sei, acho que é outro campeonato. O mata-mata da Libertadores é outro campeonato. Agora, o que dá para falar é, depois de bater muita cabeça, questionamento, tá funcionando, não tá, que vai recompor, onde é que vai acomodar, joga o Cebolinha pro outro lado, bota o Bruno para cá, mas aí o Bruno tá preso na ponta, não tá aproximando. O Flamengo conseguiu encontrar uma cara. Ontem, quando começa o jogo, o Joãozinho fala da intensidade, você sabia de onde o Gerson ia partir? É isso. Como o De La Cruz ia jogar, onde o Arrascaeta está, ainda que não seja brilhante, ou seja, aquele Arrascaeta, ainda que não tivesse aquela ultrapassagem e o desempenho do Ayrton com o Cebolinha por ali, não foi o Cebolinha de outro jogo, mas você sabia onde ia estar, o Pedro jogando dentro da área, jogando fora também, fazendo o time jogar, você sabia o que ia acontecer. O Varela não passava, mas aí o Davi Luiz foi lá fazendo de lateral para construir a jogada do segundo gol com o Gerson. Então, o Flamengo a gente começa a entender por que o Flamengo venceu. Não é só aquela coisa, o time não tá bem, mas o Arrascaeta tira um gol da cachola. O time não tá bem, mas uma bola levantada pro Pedro e coloca pra dentro. O Flamengo sabe dentro como vai disso, jogando. Pedro, dá pra ter uma noção que o time então foi encontrado, né? Eu acho que começa a encaixar e tudo pouco. bem, a Libertadores é mais pra frente, tá? Mas se fosse agora, como você disse, eu acho que o time tá mais o Tite teve um mais DNA, só pra passar né? pros amigos. Montado. O Tite teve uma época de muito questionamento, que ele estava batendo cabeça assim com o time, a gente falou aqui. Sim. O diagnóstico da comissão era, a gente sabe o que precisa ser feito, e foi feito, né? Que era abrir o Gerson, o Zé falava aqui ontem. Isso começou a funcionar, e ontem funcionou de novo. Aliás, eu quero agradecer a imensa audiência já logo de início e pedir o seu vídeo. Mande seu vídeo, porque você é soberano aqui. Sim, mas eu quero que você mande o seu vídeo, você flamenguista, para falar da apresentação. E ontem o Gabigol não jogou. Você acha que o Tite fez bem em preservar a imagem do Gabigol? Não e você, corintiano, como é que você avalia a vitória? Pode ou não e claro, pode? sobre a rodada. E o Zé também. O Zé tá aqui com a receita. A receita de como o procedimento vai acontecer com o Rodrigo Bueno. Mas, Zé, o número, Zé, o número. É 5511 96195 9108. Repita. 5511 96195 9108. Precisamos enriquecer a cultura brasileira, o vocabulário. Não, vai embora. Eu sei que você vai falar. O Zé deu 8 pro Mengão, hein? Eu vou aguardar a nota do Corinthians. Agora eu quero ver. Eu quero Precisamos enriquecer, professor, o nosso vocabulário. Precisamos aqui ter um pouco mais de extensão da língua portuguesa, um abraço, tratá-la bem. E por isso, vem aí mais um integrante para participar do F90. Tá explicado. Esse sim, depois de Aurélio, é esse. Rafa lá em cima, gente. Ô Rafa, você me permite só mandar um abraço pro Kleber? A responsabilidade fica gigante. Manda um abraço. Ô Rafa, desculpa, você me permite só mandar um abraço pro Kleber, lateral esquerdo? Ô, Kleber, esse é maravilhoso. Tá vendo a gente? Grande Kleber. Pra jogador é complicado, né? Beijo no seu coração, Clebão. Kleber, parte dos melhores laterais do seu Jordão, lados seu pai. esquerdos do mundo. Muito Kleber não cruzava, ele jogava, ele colocava com a mão pro cara fazer. Você fala que ele não cruzava, que ele fazia amor. Fazia amor. Bom, vamos lá, gente. Depois dessa, Rafa, a nota da exibição do Flamengo ontem. Qual que é a sua nota? Já pra você entrar na conversa, boa tarde, meu irmão. Tudo bem, Edu? Um abraço pra você, pro meu confrade Pia, pro Super Zé, pro professor Celso. Não vai pra grupo com esse pessoal não, viu, Celso? Pro João, pra todo fã de esporte conectado com a gente aqui no F90. Tô aqui me apropriando da expressão do nosso queridíssimo Oswaldo Pascoal, pra não ficar igual a do Zé Elias e trazer um pouquinho mais de um olhar positivista pro que aconteceu ontem aqui no Maracanã, 8h30. E vou dizer isso porque o Pedro falou há pouco sobre o entendimento da reta final. O Flamengo não volta no segundo tempo para administrar o placar. O Flamengo volta no segundo tempo para fazer o quarto gol. Até os 14 minutos tem 4 finalizações, chances claras, jogada do Pedro, jogada do Gerson, jogada do Arrascaeta, jogada do Cebolinha, e aí o gol não sai. O Tite começa a mexer no time, e aí o recado que ele dá para o time em campo é:
tá bom, estamos jogando bem, resultado é satisfatório, classificação garantida, vou fazer algumas variações. Aí entra aquela história da gestão de grupo, né, que a gente sempre associa muito ao Tite, que é o fato do Pulgar ter voltado ontem não na vaga do Alan, e sim ao lado do Alan. E aí o Tite pode usar como prerrogativa a ideia de que é uma oportunidade para testar uma formação com 2 volantes mais clássicos, visando uma temporada mais inteira. Saiu De La Cruz, que aliás tem sido substituído com frequência no segundo tempo dos jogos do Flamengo. Muito em função da intensidade que ele traz, da dinâmica que ele traz para o time, o quanto que ele se desloca em campo, e em algum momento ele vai cansar. É até biológico isso, né? Então eu acho que a atuação foi muito boa. Acho que a gente vive sim um recorte recente de 4 partidas. O Amazonas, um jogo mais fora da curva, mas assim, um modelo de jogo do Flamengo mais sustentável. E assim, da série opiniões impopulares, mas que apimentam o debate. Sei que você gosta. Do ponto de vista técnico, esse Flamengo dos 4 jogos, esse Flamengo atual do 4-4-2 do Tite, tem uma intensidade e um controle de jogo superiores ao Flamengo do Dorival nos seus melhores momentos. Belo comparativo. Essa opinião, João, é interessante porque o torcedor do Flamengo está em casa, ele queria espetáculo, queria o show, ainda quer. O flamenguista é assim, ele quer sempre mais. Mas o do Dorival é sempre lembrado, o time do Dorival, como disse o Rafa aí na comparação, como o do Dorival fazia isso, do Mas por quê, né, Edu? Dorival levantou taça no final do ano, certo? Não era um time também que dava espetáculo. O Flamengo que dava espetáculo era o Flamengo de 2019, que a gente lembra tanto. Tinha até menos a bola, né, João? Tinha até menos a bola, Rafa, perfeito. Era um time que tinha pouco controle do jogo, mas era competitivo e foi vitorioso. É que fica aquela narrativa de que tem que sempre voltar ao modelo circense, esfuziante de 2019. E não necessariamente, pode ser técnico qualificado sem ser igual. Aliás, é até utópico, né, comparar com a pretensão da igualdade, isso não existe. Perfeito. Eu queria levantar outro ponto com você, Rafa, que você... Ele pode repetir essa última frase? Eu até tô anotando aqui, o tópico eu não anotei. Gente, eu falo e esqueço, eu juro pra vocês. Eu falei, o tópico sem a pretensão da igualdade. É porque vem a inspiração, aí depois vai vir. Ele é humildade, ele é humilde, ele é humilde. Eu vou escrever aqui. Ele é humilde. O programa tem os melhores momentos, depois a gente vê e vê. Como diria aquele mestre da televisão brasileira, queria ter um filho assim. Ele não lembra, mas ele mandou no F360, mandou um outrem. Ontem ele mandou um outrem, naquela linha que você falou lá da valorização da nossa língua. Né? Perfeito. Fala, João, o que você quer saber? Uma pergunta pro Rafa, porque ele trouxe essa questão da gestão de grupo, que o Tite sempre aborda nos clubes que ele trabalha, etc. E ontem a gente teve 2 exemplos que podem ser aí pontuados. O Bruno Henrique, que recebe a oportunidade e é expulso com 5 minutos em campo. Queria saber a sua opinião sobre como isso se desdobrou para com o Tite também. E a opção do Gabigol no banco, né? Porque imaginava-se que um 3-0 no primeiro tempo poderia render oportunidades para o Gabigol na segunda etapa, coisa que não aconteceu mais uma vez. Então, em relação ao Bruno Henrique, João e amigos do F90, havia um entendimento que ele não poderia jogar muito tempo ontem, né? Que a volta dele seria gradual. Mas até de uma certa forma se convencionou também que ele tentado aos 36 do segundo tempo foi tarde demais. Sim. Mas quando ele entra, a entrada dele em campo reposiciona o Luiz Araújo para o lado direito. Foi a 3ª vez que o Tite testou, em transcurso de jogos decididos, o Luiz Araújo como um jogador pelo lado esquerdo. E para mim o campo está falando já há algum tempo que não serve para esse papel. O Luiz Araújo é um jogador específico, o canhoto de lado direito, o canhoto que corta para dentro e abre o campo para o lateral passar ou finaliza, o canhoto que dribla, o canhoto técnico e veloz. Ele não é um jogador que consegue ter do lado esquerdo o mesmo rendimento que tem pelo lado direito. E ontem o Tite percebeu isso mais uma vez, quando ele coloca o Bruno Henrique, ele reposiciona o Luiz Araújo e aí faz uma tentativa de um Flamengo 4-3-3 com o Lohan flutuando à frente dos 2 volantes para uma reta final. Ele imaginava fazer isso por 15 minutos, mas aí o Bruno Henrique é expulso. E aí o Flamengo não consegue fazer isso. O Flamengo ficou com essa formação por 4 minutos e 51 segundos. Quando o BH vai embora, acaba essa ideia, o Flamengo tem que segurar ali para não tomar um gol no final. Ficaria um tanto quanto desconfortável, embora o jogo já estivesse decidido. E sobre o Gabigol, isso é um capítulo bem à parte, né? A gente tem que falar desse caso muito amplamente aqui no programa, porque é sempre o assunto. Havia várias possibilidades ontem no jogo. E uma delas era o Gabigol não entrar.
Porque o Tite sabe do desgaste entre ele e a torcida. E a gente tem todo um histórico. Ontem o Pedro Ivo aqui nesse mesmo espaço trouxe lá o início da relação em 2016. Um histórico que oscila, que vai variando de temperatura na relação entre Tite e Gabigol. Acima de tudo, eles estão do mesmo lado, né? Um é técnico do Flamengo, o outro é jogador do Flamengo e ídolo da torcida. Ontem, colocaram o Gabigol em campo com uma vitória liquidada, com o time jogando bem por 3-0, a classificação assegurada, iria inevitavelmente alterar a narrativa do pós-jogo. Na coletiva do Tite, em qualquer coisa, que se o Gabigol entrasse em campo, tudo depois do jogo iria em cima do Gabigol. O Gabigol jogou 1 minuto, Gabigol jogou 20 minutos, Gabigol perdeu um pênalti, Gabigol fez 2 gols. Ia se falar de Gabigol. E a atuação do Flamengo associada à classificação, esses 2 elementos ficariam para escanteio, seriam subjugados, seriam tratados de maneira menos relevante. O Tite, né, tem um show da fábrica, é minhoca da terra, muito tempo de bola. Ontem não botou o Gabigol, porque era dia de valorizar o quê? O coletivo. E tivemos aquela reação de indiferença da galera quando houve o aquecimento e durante todo o jogo. E essa indiferença ela foi surpreendente. Aliás, a gente falava sobre isso ontem aqui. Imaginava-se o Gabigol vaiado. Mas nem uma coisa nem outra, nem vaiado nem aplaudido. Houve realmente uma grande indiferença aqui. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. O Mengão agora se prepara para o clássico contra o Vasco, partida pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer, mas é isso daí. E aí, você gostou da vitória do Flamengo em cima do Milionários? O que você achou do futebol do Mengão? Escreva nos comentários, deixe a sua opinião e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.